E olha só quem está aqui na garagem enquanto São Pedro não dá uma tréguazinha pra nós. A chuva tá bruta aqui em Sampa, mas é o Volkswagen Nivus Highline, versão topzera das topzeras. Um carro que, confesso, não é mais tão quente assim no nosso mercado. Mas por que eu fiz questão de trazer um Nivus nessa cor preto ninja aqui logo depois de nós termos feito um comparativo com o Pulse no Automais? Em breve lá no canal do Automais, se inscrevam também em youtube.com/automaisoficial. Justamente porque eu queria ter esse comparativo direto aqui. A gente acabou de fazer o Pulse Impetus no canal, link aí na descrição. E é hora de matar a saudade do Nivus. Afinal, é a pergunta talvez mais quente por quem pede palpites aí sobre que carro comprar nas minhas redes sociais. Afinal, Pulse vale a pena? Afinal, Nivus vale a pena? E principalmente, qual vale mais a pena? Pulse ou Nivus? Ora, essa questão somente você pode responder de acordo com o seu gosto, mas a gente vai sim mostrar aí onde os carros diferem um do outro e onde a sua necessidade vai estar sendo melhor atendida, em Pulse ou em Nivus. Bom, entrando aqui não dá para negar que estamos diante de um dos pontos menos fortes do Nivus diante do Pulse, chamemos assim, que é o interior. Por quê? Porque aqui nós temos nada mais, nada menos que um interior de polo, né? O Pulse, por sua vez, traz o interior 100% dele, né? A Fiat fez sim no Pulse um catadão de várias outras coisas, mas ela deu um interior com um look and feel personalizado pro Pulse, apesar do Pulse ter o cluster da Toro, a manopla do Renegade. No fim, o conjunto é diferente, enquanto aqui a gente tem o painel do Polo cuspido e escarrado, como se dizia antigamente, com a central VW Play aqui grandinha, que é bastante legal, inclusive mais bacana que a do Pulse, na minha opinião. A gente tem bastante plástico duro, coisa que nós também temos no Pulse, mas parece que no Pulse a Fiat faz um trabalho melhor de esconder a barateza desses materiais, principalmente adotando plásticos de cores escuras. Nesse Nivus Highline aqui nós estamos falando de um carro de R$132 mil na data de hoje. Na data de amanhã pode ser diferente, você sabe que o mercado brasileiro está uma loucura hoje em dia, nunca sai de casa sem um guarda-chuva num dia assim. Outro trunfo aí do Pulse, que na versão Impetus a de topo atual chega a R$123 mil. O Nivus traz alguns gueres que o Pulse não tem, como por exemplo o controle de cruzeiro adaptativo. O Pulse tem sim assistente de manutenção em faixa, alguns outros auxiliares de condução, mas não dá para negar que o Nivus está um patamar acima do Pulse nesse sentido, onde ambos não brilham muito. É aqui, ó, deixa eu até acender a luz para vocês verem melhor. Acende luz, opa, acendeu. O banco de trás de ambos, né, não é o foco desses carros, não é o ponto forte. Aqui a gente tem literalmente o mesmo espaço traseiro do Polo, porque temos o mesmo entre-eixos do Polo, ou seja, se você está querendo sair do hatch compacto e ir para o SUV Premium compacto para crescer em matéria de espaço interno, em ambos você não está crescendo, porque eles partem de entre-eixos de hatch compacto. Onde o Nivus brilha em relação ao Pulse é justamente no balanço traseiro maior aqui, ó, vê como a bundinha do Nivus é mais comprida. Isso traz a ele um ótimo porta-malas de 415 litros, bastante mais do que o Pulse, que tem 370, mas além de ser maior, o do Nivus tem um formato mais interessante aqui, mais comprido, mais alongado. Então você consegue, por exemplo, eu já consegui colocar mountain bike rebatendo, mountain bike aro 29, né, rebatendo o banco traseiro do casaco aqui de João Brigato, rebatendo o banco traseiro do Nivus, coisa que num Pulse eu acho que eu não conseguiria. Outra coisa que para mim o Nivus tem mais bem resolvido do que o Pulse é o visual externo aqui. A assinatura do nosso brazuca José Carlos Pavone. Realmente uma vibe SUV coupé, o SUV coupé possível, digamos assim, para o bolso do mercado brasileiro, que não vai comprar em volume carros como BMW X6, Volvo C40, enfim, SUVs coupés que a gente vê lá fora fazendo sucesso. Aqui ainda no perfil, que é o meu ângulo preferido desse carro, juntamente com a traseira, não dá para negar que o Nivus tem sim ares de Pointer GTI, carro que
No fim, acabou não marcando época, né? Não se tornou um clássico cultuado, mas quando apareceu ali nos anos 90, olha, é difícil explicar para vocês o impacto que foi em termos de beleza de um Volkswagen, o Pointer GTI, quando chegou no Brasil. A dianteira também bastante bem resolvida do Nivus, ela tem uma personalidade própria, né? Ela não tem nenhum outro Volkswagen com essa cara no mercado brasileiro hoje, até no mercado global, né? Tipo os faróis de neblina aqui verticais, uma linguagem de design um pouco mais diferente, um pouco mais agressiva, um pouco mais esportiva, que me agrada bastante. É um carro que foi tão bem resolvido e tão surpreendentemente bem resolvido, talvez até a gente pode dizer assim, que a matriz decidiu fabricá-lo na Europa. Ele é feito na Espanha com o nome de Taigo, o que faz do Nivus o primeiro Volkswagen a ser desenvolvido no Brasil e fabricado na Europa. A gente já teve caso de vários carros que foram fabricados aqui e exportados. O mais recente é o Fox, mas nosso próprio antigo Voyage, que era Fox nos Estados Unidos, também foi outro carro que foi fabricado aqui e exportado para fora, mas projetado aqui e depois fabricado na Europa como Volkswagen. O Nivus, ou Taigo, e é Taigo, não é Thiago, tem gente que fala Thiago, é o primeiro. Deixa eu desligar o motor aqui para mostrar para vocês o tricilíndrico com 1.0, 128 cavalos, 200 Nm para o popular 20 kg de torque. É um outro ponto em que o Nivus acaba ficando um pouquinho para trás do Pulse nos números de desempenho. Aceleração de 0 a 100 na casa de 10 segundos, o Pulse Impetus acaba fazendo, se não me engano, em 9.7, mas ele consegue quebrar a barreira dos 10 segundos para baixo. Motor muito competente, muito econômico, né? Muito atraente nesse sentido, os motores TSI. Eu acho também que o motor do Nivus, ele é mais limpo, mais liso, né? Ele funciona com menos trepidação do que o motor do Pulse, mas não dá para negar que ambos, aliás, tanto o Pulse quanto o Nivus, são carros tão bacanas, tão bem resolvidos visualmente, tão bem equipados, né? Pro meu gosto, sinceramente, esses carros já têm, nas versões de topo, tudo que você pode desejar e precisar num carro. Onde ambos ficam devendo ainda é no coraçãozinho aqui, na emoção, né? Ambos mereceriam motores maiores. A gente sabe que a Fiat muito provavelmente prepara um Pulse Abarth com motor 1.3. Vai ser um foguetinho esse carro com 180 cavalos. A Volks poderia responder com um Nivus GTS com motor 1.4 de 150 cavalos, 25 kg de torque, né? Daria um belo up aqui, 5 kg de torque a mais, mas eu não vejo esse Virtus GTS nascendo tão cedo, enquanto que o Pulse Abarth a gente sabe que deve estar saindo do forno, quem sabe pro ano que vem. Bora então ver um pouco como é o comportamento dinâmico do Nivus enquanto o Pulse está fresco na nossa memória. A gente pode comparar, porque eu vou dizer para vocês, a personalidade desses carros em movimento, o comportamento dinâmico desses dois carros é sim bastante diferente, e talvez até seja isso que explique o fato do Pulse estar sendo mais aceito, mais desejado pelo mercado brasileiro do que o Nivus nesse momento, apesar de que ambos causaram uma espécie de mini histeria assim quando chegaram no mercado, né? As listas de espera, as filas de espera pelo Nivus eram intensas quando ele apareceu com seu volante de Golf aqui. A mesma coisa está acontecendo agora com o Pulse, que chegou depois, é mais fresco o lançamento, mas eu acho que talvez a Fiat tenha acertado um pouco mais a fórmula do SUV compacto urbano. Bora andar aí, bora colocar isso em movimento para vocês entenderem na prática o que eu tô falando. Mas afinal, como anda, deputado? Rapaz, a chuva aqui em Sampa não dá uma trégua. Mas vamos focar aqui exatamente no que o Nivus tem que o Pulse não tem, o que o Pulse tem que o Nivus não tem, no sentido de comportamento dinâmico. Olha, são carros com caráter bem diferente. Isso é muito interessante de ressaltar, é importante de ressaltar, principalmente para você que está na dúvida entre um e outro, está considerando um ou outro. Você vai ter que se olhar no espelho e filosofar profundamente e dar uma resposta para a pergunta, afinal, o que você quer de um carro, o que você deseja em um carro, porque Nivus e Pulse se comportam de maneira bastante diferente, e eu já vou dar um spoiler aqui. Eu gosto mais do que o Nivus oferece, porém, todavia, contudo, entretanto, eu acredito que o consumidor desse tipo de carro está mais em busca do que o Pulse oferece, e talvez por isso o Pulse já esteja
ultrapassando, né, já tem ultrapassado o Nivus nas vendas aqui no mercado brasileiro. Porque o resumo da ópera é o seguinte: o Nivus, ele é uma leitura pragmática, contemporânea do que pode ser feito para um hatch médio no mercado brasileiro hoje. Ou seja, se a gente trouxesse o Golf europeu para cá, ele custaria um caminhão de dinheiro, coisa de 200 mil reais, e não venderia nada. Então, para quem quer um carro que vai além do hatch compacto, ou seja, que oferece um pouco mais de espaço, um pouco mais de porta-malas e oferece sim um pouco de emoção, um pouco de plenitude dinâmica para quem gosta de dirigir, que vai além do que um hatch compacto oferece, o Nivus é esse carro. Por que eu estou falando isso? O que isso significa? Significa que o Nivus é um carro firme, que o Nivus é um carro baixo, que o Nivus é um carro bom de curva, gostoso de estrada. Falta o que para o Nivus ser efetivamente o sucessor espiritual do Golf no nosso mercado? Falta potência. O motor 1.0 turbo aqui é bastante competente, é bastante econômico, mas o Nivus está ali no 0 a 100 na faixa de 10 segundos, não desce para aquela casa que eu brinco sempre, de 9 segundos baixo, que é o limiar aí em que um carro não se torna ligeiramente irritante no trânsito. Falta sim um pouco de fôlego ao Nivus. Poderia ser resolvido com o motor 1.4 num hipotético Nivus GTS, mas isso não deve acontecer, ao menos não deve acontecer tão cedo, a julgar pelo que a gente tem ouvido aí de notícias do mercado, apesar de que você pode ter sim agora um Nivus azul Biscay, a cor que era a cor mais desejada do Polo GTS. Onde o Nivus não entrega tanto, nesse sentido, na comparação com o Pulse, para quem quer um SUV, ou seja, uma posição de guiar mais alta, uma suspensão que permita passar por cima das irregularidades, das valetas, dos buracos, né? Porque o Pulse é um carro significativamente mais macio do que o Nivus, então ele sofre, uma palavra forte, mas ele copia menos as imperfeições, que são muitas, né, dos pisos brasileiros. Então, e ainda tem essa questão de um ponto H mais alto, uma posição de dirigir mais elevada, o próprio capô que eu ressaltei ali no review do Pulse, que é bastante alto e quadrado, então você tem o capô dominando aqui o seu campo de visão abaixo do para-brisa. No Nivus aqui eu não estou enxergando praticamente nada do capô, porque o capô é bastante em cunha, bastante baixo, como num hatch médio. Então, assim, se você está querendo migrar para esse segmento, porque tudo que um SUV teoricamente oferece de experiência é o que você está atrás, ou seja, você quer sentar alto, você quer suspensão macia, você quer ter a sensação aí de estar sofrendo menos na buraqueira das nossas cidades, eu diria que o Pulse é mais indicado para você. Agora, você quer um carro que tem um comportamento dinâmico bacana, que tem uma pegada mais esportiva, que tem mais porta-malas, como os hatch médios tinham bastante mais porta-malas que os hatches compactos, o Pulse tem porta-mala de hatch compacto, 370 litros. Aqui a gente extrapola a barreira dos 400 litros, 415 litros, até porque o balanço traseiro, que torna o Nivus, essa vibe aí mais coupé, torna ele um carro com um porta-malas bastante competente. Mas enfim, aqui a gente tem uma direção mais rápida, ó, uou, vou mergulhar aqui, um carro que faz mais curvas sem sombra de dúvida, enfim, um carro que tem um temperamento mais esportivo no Nivus do que o Pulse, que tem um comportamento mais sedado, mais de SUV mesmo. Qual que você quer? Por que você está migrando para esse segmento? O que você prioriza no comportamento dinâmico de um carro? Pense bem, e aí, uma vez tendo respondido isso, a resposta para a sua dúvida, afinal, Pulse ou Nivus, vai estar nas suas mãos aí. A sua dúvida vai estar respondida antes mesmo de você decidir qual carro você gostaria de ter. Beleza, galera? Desculpa pela chuva aí, tá complicado em São Paulo esses dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, avisa os parceiros aí para seguirem também, youtube.com/CassioCortes, e deixa aí nos comentários, afinal, você iria de Pulse ou de Nivus? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.